Olá, este trabalho é denominado Protótipo de Semi-Especialista para Diagnóstico de Falha de Motores J85 em Banco de Provas. Os autores são Davi Ribeiro, Camila Caximiro, Luiz Neto, Maurício Aleixo e Antônio Santos. Pois bem, os motores J85, eles são motores que equipam as aeronaves de caça F-5 da Força Aérea Brasileira. São motores militares de alto desempenho que fazem a propulsão dessa aeronave na sua velocidade supersônica. São motores que sofrem revisões gerais e parciais em oficinas internas ou externas, e esses procedimentos de manutenção são orientados por manuais técnicos fornecidos pela própria General Electric. Depois de um processo complexo de manutenção, esses motores têm uma última etapa de validação, que é o giro do motor no banco de provas, que é uma instalação que permite o ensaio do motor em seus diversos regimes fora da aeronave, para que seja possível avaliar de uma forma um pouco mais ampla, né, os resultados que foram logrados aí com os procedimentos de manutenção. Pois bem, durante o giro do banco é comum serem verificadas discrepâncias relacionadas ao desempenho funcional ou operacional do motor. E isso desencadeia um processo de manutenção em loco denominado troubleshooting. Nos manuais de manutenção desses motores existem capítulos dedicados ao troubleshooting, que é uma receita para a resolução de problemas. Então, o fabricante ele definiu, né, alguns problemas e disse para cada um deles quais eram as soluções mais prováveis. Acontece que para um projeto muito maduro, já quase que na sua etapa final, né, de ciclo de vida, os motores J85 passaram a ter problemas muito variados e que se tornaram difíceis de serem resolvidos em banco de provas e que causam, demandam um esforço a mais de manutenção e procedimentos às vezes não muito racionais que acabam também onerando o processo. Aí vem a ideia do tal sistema especialista, que nada mais é o sistema especialista que uma ferramenta computacional baseada na inteligência artificial simbólica, que serviria, né, como uma ferramenta a mais para poder orientar o operador na hora de fazer os diagnósticos nas falhas desses motores. Então seria um software com uma inteligência relacionada às questões de manutenção e que seria um recurso que o operador ou técnico poderia utilizar na hora de fazer os seus diagnósticos, a fim de otimizar o processo de manutenção e reduzir os impactos relacionados ao troubleshooting em banco de provas. Para desenvolver esse trabalho, a metodologia foi a seguinte. Primeiro, nós escolhemos um shell de sistema especialista, que nada mais é do que uma estrutura, uma arquitetura já pré-existente, que funcione, né, sendo necessário apenas introduzir as informações relacionadas à questão do conhecimento, né, propriamente dito, do sistema especialista. Nós utilizamos para esse projeto um shell denominado CLIPS, que é um acrônimo para C-Language Integrated Production System, versão 6.3 de 32 bits. A base de conhecimento relacionada a essas questões de manutenção foi formada a partir de fichas de ensaio que ficam armazenadas no banco de provas, num total de 203 fichas de ensaio. E depois nós fizemos um processo de validação em 2 etapas, que envolveu a verificação tanto sintática e semântica das regras que foram estabelecidas na base de conhecimento, como também a validação do processo de inferência desencadeado pelo funcionamento do sistema especialista quando você entrega para ele os fatos relacionados a um problema em análise. A arquitetura de um sistema especialista ela é relativamente simples, ela envolve uma interface de usuário, um motor de inferência que opera as regras de produção que constituem a base de conhecimento, e a base de conhecimento ela é alimentada a partir de um conhecimento altamente especializado de um profissional envolvido com essa área, né? No nosso caso, a manutenção de motores J85. Né?
Então, isso aqui forma a arquitetura de um sistema especialista. Pois bem, a nossa base de conhecimento foi construída, então, a partir de 203 fichas de ensaio, que resultaram em 188 regras de manutenção programadas em estruturas do tipo C, então. Ou seja, se você tem tais e tais e tais sintomas, o diagnóstico será tal. Então, imagine que existem 188 regras com essa estrutura que estão relacionadas a algum tipo de problema já verificado em banco de provas. Então, a metodologia para poder fazer a aquisição desse conhecimento foi então, construída a partir da análise dos relatórios de ensaio com as intercorrências de manutenção. Todas essas informações foram compiladas em uma única tabela, com diversos níveis de sintoma e diagnóstico, para a gente poder separar o que era o que, né? Porque às vezes mais de um problema era relatado, então a gente teve que fazer a identificação, né? Então, compilar esses dados de uma maneira que fosse possível depois transformar esses dados em regras, né? Que fizessem sentido para a solução do problema. Então, a gente tem que ter a estrutura básica de uma regra programada em Eclipse, com as premissas da regra, que são os sintomas, e a consequência da regra, que seria o diagnóstico. A validação, então, foi em duas etapas, semântica e sintática. Nós checamos, de fato, cada uma das regras, nós ativamos individualmente para poder validar a sua questão sintática, e a semântica, por consequência, nós analisamos também para saber se aquela regra fazia sentido para algum aspecto da manutenção do motor JTI5. E depois fizemos a validação da inferência, né, provocada pela inserção de fatos reais relacionados a troubleshooting que foram verificados no corrente ano, justamente para testar a capacidade de raciocínio do protótipo, para saber se ele soltaria diagnósticos válidos em relação a questões reais de problemas que foram verificados durante este ano. Então, a validação foi dessa forma, nós usamos o ambiente Eclipse com o programa carregado, ou seja, 188 regras carregadas. Nós inserimos, então, fatos relacionados a problemas reais de troubleshooting, e aí nós rodávamos o programa para poder ter os tais diagnósticos. E aí nós comparamos esses diagnósticos que foram liberados pelo programa com as ações reais de manutenção que efetivamente resolveram o problema. E aí nós chegamos a algumas conclusões aqui, alguns resultados, né? Então, essa tabela aqui mostra como foi o desempenho do sistema especialista, testado em condições reais, né? O que ficou em verde foi uma concordância plena, ou seja, um resultado 100% assertivo. O que ficou em amarelo foi um resultado parcialmente assertivo, se é que esse termo existe, né? Mas que assim, ele não foi 100% assertivo, mas ele foi pertinente, né, ao problema analisado. E o que ficou em azul foi um problema que não houve diagnóstico, o problema ele não soube opinar em relação à discrepância, à falha do motor que estava sendo analisado. E aí a gente compilou dessa forma aqui os resultados. Então, das 23 falhas observadas, né, 18 delas, ou seja, 78%, o protótipo proferiu resultados pertinentes, diagnósticos pertinentes ao problema. E nas outras 5, ele não soube opinar, não soube identificar o problema, por não existir fatos suficientes para poder ativar as regras. E dos 18 diagnósticos proferidos pelo programa, 14 foram assertivos. E nesse caso, eu quero dizer que eles foram exatamente iguais aos especialistas. E 4 foram divergentes, ainda que pertinentes ao problema. No caso, configura 22% desses resultados. Então, a conclusão que nós temos é o seguinte: o protótipo de sistema especialista para diagnóstico de motores de J85, proposto com base no shell do Eclipse, se mostrou 78% assertivo no seu teste preliminar. Durante o seu processo de validação, foi possível observar o encadeamento de regras que emula a capacidade de raciocínio de um especialista. Por óbvio, ainda existem lacunas na base de conhecimento construída para o protótipo, razão pela qual 22% dos problemas ficaram sem diagnósticos. Embora preliminares, os resultados sugerem que o protótipo alcança o objetivo de colaborar com a manutenção dos motores J85. Aprimoramentos serão necessários no intuito de
robustecer a base de conhecimento a fim de que sua operação se torne viável e capaz de mitigar os aspectos negativos do troubleshooting em banco de provas. Muito obrigado, essas foram algumas referências e até a próxima.